Olá pessoal, então estou aqui mais uma vez tentando gravar um vídeo para vocês, para a gente tentar manter um pouco do nosso contato aí durante essa pandemia. A gente vai fazendo alguns vídeos aqui experimentais e ver o que a gente consegue fazer para minimizar essa situação. Nesse vídeo eu vou comentar sobre o nosso livro, o livro Way to English, livro que a gente ainda não começou a trabalhar, porque a gente recebeu o livro e pouco tempo depois já veio a pandemia. Mas antes da gente iniciar a unidade do livro, a unidade 1, existem alguns textos antes que trazem algumas coisas interessantes de serem discutidas. E a proposta aqui hoje é comentar algumas atividades que tem ali no início, tá? Então a gente vai tentar fazer isso aqui. Bom, antes da unidade 1 nós temos essa parte English All Around the World, que é o inglês em todos os lugares do mundo. E nessa primeira atividade, ela propõe que você escolha a frase correta. No caso, são duas frases, aliás, corretas em relação a como é o inglês nos dias de hoje. Eu vou começar aqui, no meu já está feito, porque é um livro de professor. Vou começar aqui comentando a que está errada, a letra B. A letra B ela está errada porque ela diz que o inglês é falado majoritariamente aqui, por a maioria dos falantes, muitos dos falantes de inglês são falantes nativos. Em outras palavras, são pessoas nascidas e criadas aí em lugares que cita Estados Unidos e o Reino Unido. E não é, o inglês hoje ele é uma língua falada por diversas pessoas ao redor do mundo, não necessariamente por pessoas nascidas nos Estados Unidos e na Inglaterra. A outra, aqui essa está certa, a letra C, ela fala sobre a presença de diferentes formas regionais no inglês, como um exemplo de que o inglês hoje está se tornando uma língua global, sim, o inglês é falado por diversas pessoas ao redor do mundo e muito de formas regionais específicas de determinados lugares acabam sendo incorporados ali à língua inglesa. O inglês é falado aí por pessoas, inclusive de países que nunca foram colonizados aí pela Inglaterra. E na letra A, que também é uma resposta correta, o inglês é considerado a língua franca. E indica que ele é usado como meio de comunicação entre pessoas que falam línguas diferentes. Também está correta. Então, correta aqui a letra A e a letra C. Vou falar um pouquinho o que é isso aqui, língua franca. Aqui a definição de língua franca ou língua de contato é a língua que um grupo multilingüe de seres humanos intencionalmente adota ou desenvolve para que todos consigam sistematicamente comunicar-se uns com os outros. Essa língua é geralmente diferente de todas as línguas naturais faladas pelos membros do grupo. Ou seja, você tem um grupo de pessoas, cada um fala um idioma e aí a comunicação acaba ficando inviável. Para haver comunicação, precisa ter uma língua comum entre eles. Se a gente tivesse, por exemplo, um brasileiro, um francês, um alemão e um japonês, todos numa sala e nenhum falasse a língua do outro, a comunicação ia ficar ali praticamente impossível. Eles precisariam ter uma língua em comum, uma língua que todos eles soubessem para poder se comunicar. Por diversas razões, nos dias de hoje, a língua inglesa ela é a língua franca, ela é como se fosse a língua do mundo. A gente utiliza inglês não apenas para nos comunicarmos com pessoas dos Estados Unidos ou da Inglaterra, a gente utiliza inglês para se comunicar com pessoas de diversas partes do mundo. O inglês é isso, ele é a língua franca, é como se fosse a língua do mundo. Ele não é mais a língua apenas dos Estados Unidos e da Inglaterra, ele é hoje a língua do mundo. A gente vê isso, por exemplo, em grandes eventos, recentemente tivemos aqui no Brasil Copa do Mundo e Olimpíadas, a gente pôde observar que o inglês estava presente ali como a principal língua de comunicação para que todos pudessem ali entender os fatos do evento. Bom, aí vai ter um texto que vai falar um pouquinho da história da formação da língua inglesa, nas suas origens, até ela se consolidar e ser espalhada para outros povos. Bom, esse textinho tem uma atividade também, que é essa atividade aqui. Nessa atividade você precisa colocar na frente das datas o evento que aconteceu. É bom lembrar que houve uma mudança importante
do nosso livro, né? Aqui, ó. Não escreva no seu livro, é mais uma adaptação que a gente tem aí para o ano 2020, né? Mais uma adaptação para a gente, que é de não escrever no livro. Especialmente você que é aluno aí do 9º ano, né? Nas atividades, nos livros anteriormente, a gente sempre escrevia no livro, né? Porque o livro ficava com você, então você ficava à vontade para escrever, para anotar. Agora não podemos mais, né? O livro tem que ser devolvido ao final do ano, então as atividades têm que ser feitas no caderno. Como que você faz isso aqui? Bom, você anota, né, as datas aqui, né, A, B, C, D e E, coloca aqui 2 pontinhos na frente e pega a frase da resposta correta e escreve aí do lado. Bom, apesar do texto, você pode até não entender tudo que está aqui no texto, pode ter dificuldade com algumas palavras, mas a atividade em si é fácil. Basta você olhar a data e o evento que aconteceu. Por exemplo, aqui, ó, séculos 5 e 6. Você vai lá, procura, né? Aqui, ó, séculos 5 e 6, o que aconteceu? Aqui, ó. The settlement in Britain of Judge Saxon and Angles, tá? Então aqui foi a presença, o estabelecimento, né, o assentamento aqui desses 3 povos aqui na região britânica ali no século 5 e 6. Então, essa aqui, ó, a resposta é esse daqui. Bom, mas o que eu fiz? Eu peguei esse texto e dividi, porque nesse texto aqui comenta sobre 10 fatos importantes, né, sobre a história da língua inglesa. Dividi esses 10 fatos para a gente comentá-los aqui rapidamente. Vocês vão encontrar também no livro de vocês ali na página, dá uma olhada aqui no meu, na página 9, tem um mapinha que mostra, né, essa região aqui, região britânica, que hoje é a Inglaterra, é o país de Gales, é a Escócia, é a Irlanda, né? Essa região sofreu aqui invasão de alguns povos, né, até se consolidar ali como o Reino Unido. E vai começar falando desses 3 povos aqui, ó, que começaram com esses 3 povos invadindo essa região. Então, o texto encontra-se na página 8, né, vai falar sobre os principais acontecimentos, né, sobre a história da língua inglesa e aqueles que mais se destacam. Então, o primeiro fato foi ali a presença, né, o assentamento ali desses 3 povos que são os anglo-saxões ali, né, os anglo-saxões e os jutos, na região onde hoje é a Inglaterra, na região onde hoje é o Reino Unido. Isso se deu lá nos séculos 5 e 6. Antes, né, quando chegaram esses povos lá, quem habitava essa ilha britânica, eles falavam a linguagem celta. Mas a maior parte desses falantes acabaram sendo, como eles tiveram suas terras invadidas, acabaram sendo meio que empurrados, né, para outras áreas. Eles foram para o norte e para o oeste, né? E essa região onde eles foram parar é onde hoje é o país de Gales, a Escócia e a Irlanda. Bom, entre os povos que chegaram aqui, a gente tinha esse povo aqui, os Angles, que eles tinham vindo desse local aqui e falavam essa língua aqui. Olha bem esse local onde eles vieram. É parecido com o nome England, né? Parecido com o nome Inglaterra em inglês. É como se fosse Land of England, terra de Ingla. Né? E a língua que eles falaram também tem um nome, tem um nome parecido com English, né? É como se fosse English, com um Czinho aqui no final, ou English, tá? Isso aqui é a língua que eles falavam nessa época. E essas 2 palavras aqui deram origem ao nome England, de Inglaterra, e English, né? O idioma. Então, aqui já temos a presença desses povos influenciando aqui na formação da língua inglesa. O segundo aspecto mencionado ali é a chegada de Santo Agostinho em 597, né, e a conversão da Inglaterra para o cristianismo. Até então, esses povos que eu mencionei anteriormente eram povos pagãos, né, e eles se tornam cristãos a partir de 597. Terceiro, tem uma foto aqui, um desenho, aliás, do Santo Agostinho. E temos aqui, uma foto foi ótima, né? E temos aqui uma informação importante sobre ele. Ele é considerado o apóstolo dos ingleses, é o fundador da Igreja da Inglaterra. Até então eram pagãos, né? Os povos que lá viviam, e aí depois se tornaram cristãos. Um outro fato importante mencionado são as invasões dos vikings a partir ali no século IX. Eu coloquei até uma foto do seriado Vikings, né? E nesse seriado a gente tem
alguns momentos interessantes, mostrando ali como era a relação dos povos que viviam nessa região onde hoje é a Inglaterra, com os nórdicos, os vikings, né? Como que era essa relação. Quarto item é a conquista dos normandos em 1066, né? Os normandos conquistaram ali a região britânica. Os normandos eram os povos que viviam na região onde hoje é a França. E o conquistador, né, o rei que conquistou ali os britânicos, foi William, que em português tem o nome de Guilherme ou Conquistador, em 1066. O quinto fato mencionado a gente vai chamar aqui de Estatuto da Argumentação, de 1362. O que acontece? Os normandos, né, falavam francês, e a linguagem que a corte usava, né, e a elite usava nessa época era o francês, mas a grande maioria da população que lá vivia não sabia francês, né? Eles já tinham o seu próprio idioma, que já era a língua inglesa, né? Então, o que acontece? Teve essa lei em 1362 que obrigou que os assuntos na corte fossem conduzidos em inglês para que todo mundo pudesse entender. Então, esse é um fato importante que contribui aí para a consolidação da língua inglesa num período em que eles estavam dominados por um rei que falava francês. Nos séculos, aliás, o sexto item, né? Aqui, o sexto item tem a ver com William Caston, que foi o primeiro inglês a criar possibilidades de impressão. Ele foi o primeiro inglês a conseguir publicar um livro, né, em língua inglesa. Então ele criou a forma de impressão, né, de livros e de materiais em língua inglesa. Então é um fato importante ali para a consolidação do idioma também. E o sétimo item tem a ver com o Renascimento do século XVI, que também fortaleceu a língua inglesa. O oitavo item é a publicação, né, da Bíblia pelo rei James, o King James. Essa publicação é a mais conhecida no mundo inteiro, né? As versões que a Bíblia recebe ao redor do mundo, as traduções que ela recebe, aliás, né, tem a ver com a tradução da obra aí do King James, do rei James, em 1611. O nono item aqui mencionado é o dicionário do Samuel Johnson, de 1755. Ali, nos primeiros dicionários, né, o primeiro dicionário em língua inglesa, né? E o décimo item aqui tem a ver com a expansão inglesa, né? Aqui já com a língua consolidada, que mostra os ingleses levando o idioma deles, né, para outros lugares, né? Colonização na América do Norte, né, Estados Unidos e Canadá, ali na África, né? Depois a gente tem alguns países na África do Sul, entre eles a África do Sul, Nigéria, enfim, a gente tem alguns países que foram colonizados ali pela Inglaterra. Então a Inglaterra no século XVII esteve presente ali na África e na América, né, mais especificamente no norte, né, na América do Norte e no sul da África, e levando ali, né, durante o seu processo de colonização, acabou levando ali o seu idioma. E depois no século XVIII, Índia, Austrália e Nova Zelândia também são países que sofreram ali influência inglesa, né, colonização inglesa, e são aí países que falam inglês nos dias de hoje. Então esses foram os 10 itens mencionados aí no texto, né, sobre a história e consolidação da língua inglesa. Depois tem uma atividade aqui. Essa atividade diz o seguinte: é para você colocar em ordem os eventos, né, sobre o inglês ter se espalhado pelo mundo e ter se tornado aí essa língua global. No meu aqui também já está feito, né? Tem um livrinho aqui de resposta, mas aí o objetivo aqui é só comentar mesmo. Então, pela ordem dos eventos. Os dois primeiros eventos, que são aqui o B e o C, né, 1 e 2, mencionam a Inglaterra, mencionam aqui os britânicos. E os dois últimos, né, mencionam aqui a América, relaciona-se aos Estados Unidos. Bom, o primeiro deles fala sobre a colonização britânica, né, nos séculos 17 e
no século XX. O que acontece? Essa colonização britânica faz com que os britânicos levem a sua língua para esses povos onde eles colonizaram, né? O segundo item aqui tem a ver com a liderança britânica, né, durante a Revolução Industrial no século XVIII e no século XIX. Então a Inglaterra aqui se torna uma potência mundial. Então a Inglaterra, primeiro, como um país que conquista outros países, né, e leva lá a sua língua, a sua cultura e tal. Depois a gente tem a Inglaterra como uma potência. Então ela acaba tendo uma influência muito grande nos outros países e, consequentemente, o idioma, o inglês, passa a ter uma força muito grande, porque estamos falando de um país rico e poderoso no mercado. Depois a gente tem os dois últimos itens falando dos Estados Unidos. O terceiro item aqui, né, falando sobre a superioridade econômica, né, e a liderança política alcançada pelos Estados Unidos no final do século XIX e no início do século XX. Os Estados Unidos se torna, né, no final do século XIX e início do século XX, se torna uma grande potência mundial, uma grande liderança política, e assim como a Inglaterra, como era uma liderança industrial, o idioma acabava sendo uma grande referência, né, acabava tendo uma força muito grande. O mesmo acontece aqui com os Estados Unidos no final do século XIX e no século XX. Torna-se uma grande potência mundial e o seu idioma, né, passa a ser o idioma mais importante ali, né, o idioma mais usado nas questões econômicas ao redor do mundo. E por fim, o domínio também dos Estados Unidos na questão tecnológica já no final do século XX. Então hoje a gente tem o inglês como a língua franca, né, como a língua mais estudada e a língua usada por diversos países do mundo para a comunicação. Isso se deve muito à supremacia dos Estados Unidos nas áreas econômicas, políticas e tecnológicas. Bom, era só isso, só para a gente comentar um pouquinho sobre o texto e atividades que aparecem ali no livro, né? Numa próxima oportunidade, a gente deve fazer alguma correção de alguns exercícios que serão enviados até vocês. E a gente vai ir, né, tentando, vai errando aqui, acertando ali, mas tentando manter o contato com vocês da melhor maneira possível, enquanto a gente precisa ficar em casa durante essa pandemia. Como eu sempre digo, stay home if you can. Ok? Bye bye, see you.